Boa noite, meu nome é Matheus, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a sigla utilizada hoje no movimento LGBT e vou falar um pouco sobre educação. Eu vou começar tentando ajudar vocês a entender a questão da sigla utilizada atualmente, né, que ela vem ganhando algumas letras com o tempo, então às vezes fica confuso até pra gente, então eu imagino que o pessoal que não tem tanto contato às vezes pode se perder bastante. Então a sigla mais utilizada hoje em dia é a LGBTQI+. Então, o que isso daqui significa? O L significa, ele representa as lésbicas, então estamos falando de mulheres que se relacionam com mulheres. O G representa os gays, que a grosso modo representam os homens que se relacionam com homens, certo? Embora o termo também seja usado no meio gay, tanto para gays quanto para lésbicas, tanto para homens quanto para mulheres. O B para bissexuais, então eu acho que até aqui tá bom para todo mundo, né? Todo mundo entendeu. Aí a gente vai começar a complicar um pouquinho. Então a gente tem aí o T que representa os transexuais e transgêneros. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas são basicamente as pessoas que nascem com uma genitália, nascem com a genitália de um tipo e não se identificam naquele corpo. Então não se identificam com aquela genitália. E temos os travestis, que são pessoas que se identificam com a genitália que possuem, porém preferem seguir, né, preferem serem vistas como sexo oposto. Temos aqui o Q, seria para os queers. Então o que é queer? O queer é uma gíria que significa coisas excêntricas, então para coisas estranhas, entre aspas. Ele tem mais a ver com o comportamento do que com a sexualidade da pessoa. Então, quem se encaixa dentro do queer? Quem são os queer? É aquele gay muito afeminado, que a gente costuma ver, né, que foge muito do padrão, do que é considerado padrão. Aquela lésbica muito masculinizada, que também foge do padrão. Então, isso é considerado um queer. Isso é o quê? Temos aqui o I, que é o intersexo. Então, o intersexo são pessoas que possuem algumas situações que, por vezes, são hormonais, e por vezes são físicas ou ambas. Então nós estamos falando aqui de pessoas que não necessariamente só se enquadram com os cromossomos XX, que seriam os masculinos, e os XY, que seriam para os femininos. Estamos falando de pessoas que têm problemas ou mutações hormonais que fazem com que apenas essas duas siglas, o XX e o XY, não as enquadrem. Nós temos pessoas, por exemplo, que já nascem com problemas na genitália, por exemplo. São pessoas intersexo. Então, há pessoas que às vezes nascem com dupla genitália, que às vezes são operadas no momento em que nascem, né? Então às vezes antes mesmo de sair da maternidade. Isso eles já fazem toda a operação, algo que pode gerar um problema para a pessoa depois. Porque se a pessoa nasceu com mais de uma genitália, se tem algum tipo de anomalia na genitália, e simplesmente o pai, a mãe, o médico decidem, vamos, né, mudar para ficar X ou Y. E depois não é exatamente isso que a pessoa procura, então isso pode gerar um problema enorme. E temos aí o mais, o sinalzinho no final, que ele serve para incluir quaisquer outras formas. Então, teoricamente, a gente vai parar de encher isso daqui de letra, o mais já vai agregar todo mundo, certo? Mas vai ser muito comum vocês ouvirem por aí LGBT, né? GLS não se usa mais em quase lugar nenhum, mas LGBT vai ser normal vocês ouvirem bastante. E o LGBTQI+, vocês também devem estar vendo por aí em algum lugar. Espero ter conseguido ajudar aqui. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que é importante a gente deixar sempre claro que orientação sexual não tem a ver com identidade de gênero, são coisas distintas. Então, independente de concordar ou discordar, eu só queria mostrar para vocês como é que as pessoas que estão no meio, como é que as pessoas que se enquadram nessas situações se enxergam, tá? Então, nós temos aqui o primeiro ponto, que é o sexo biológico. Então, o sexo biológico, né, ele tem a ver com a genitália, né, em como a pessoa nasce. Então, nós temos aí o símbolo, entre aspas, aí, né, masculino, temos o feminino e temos o intersexo, que foi o que eu comentei. Então temos pessoas com genitálias masculinas, pessoas com genitálias femininas e pessoas que estão ali entre as duas coisas. Aqui temos a identidade de gênero. A identidade de gênero, ela tem a ver com como a pessoa se enxerga.
Então, como o indivíduo enxerga a si próprio, independente da genitália dele, independente de com quem a pessoa gosta de se relacionar. Então, a identidade de gênero, nós temos homens cisgêneros e homens transgêneros, que são homens que se veem como homens, né? Ou homem transgênero, uma pessoa que nasceu com a genitália feminina, porém se vê como homem. Então, isso é um homem transgênero. E temos o mesmo aqui para mulher cisgênero e mulher transgênero. Temos aqui a expressão de gênero. A expressão de gênero é a forma com a qual a pessoa se expressa. Então a pessoa pode ter uma expressão mais masculina, ter uma expressão mais feminina, ou ser não binária, já falo de não binário. Quando a gente fala de um gay mais masculinizado, entre aspas, hoje em dia, infelizmente, é mais aceitável do que um gay muito afeminado, certo? Então é mais comum você ver, às vezes, as pessoas sofrerem menos quando você está tratando de uma pessoa que está mais para o lado de lá dessa imagem. Né? As pessoas mais, no caso de um gay mais afeminado, ele costuma sofrer muito mais por N motivos que a gente vai falar um pouquinho. E as pessoas não binárias são as pessoas que não se veem, que elas não se enquadram, não se comportam, nem como masculino nem como feminino. Isso daí vai depender muito da situação, do dia, da própria pessoa. Ela simplesmente se vê como ela quiser. E por fim, né, nós temos aí o que é mais disseminado, que as pessoas conhecem mais, que é a orientação sexual. Então nós temos as pessoas homossexuais, as pessoas bissexuais e as pessoas heterossexuais. Então assim, a gente meio que cria uma caixa para desmistificar essas caixas que a gente tem hoje, né? E as pessoas se enquadram sempre em algum lugar. Então você pode ser homem, cisgênero, com forma masculina, e pode ser homossexual ou heterossexual, enfim, pode ser o que você quiser, certo? Mas são essas as variações que a gente tem e que vocês devem ouvir, e às vezes, do que essa pessoa está falando, que monte de nome é esse? Então é isso que a gente tem por aqui. Pulando essa parte, concluindo essa parte, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a população LGBT no ambiente acadêmico. Trabalho também com educação, então acredito que educação é o start para tudo na vida. Então é a segunda escola das pessoas, né? A primeira eu considero que seja sempre a família, mas as pessoas começam a se formar na educação, né? E todo mundo aqui passou por escola e com certeza vai entender um pouquinho dos números que eu vou mostrar para vocês agora. Nós tivemos uma pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil em 2016. Essa pesquisa foi desenvolvida pela Secretaria da Educação, em parceria com a Universidade do Paraná, com entidades de pesquisas do Chile e dos Estados Unidos. Tá? Foram ouvidas 1.016 pessoas, tem a fonte ali caso alguém queira ver. Até porque eu fiz só algumas extrações, tem muito mais informação do que eu trouxe para vocês. Bom, uma das perguntas que fizeram para essas pessoas era: por qual motivo você se sente inseguro na sua escola, na instituição que você estuda? 60,2% das pessoas se sentem inseguras por causa da orientação sexual. Então a pessoa é gay e ela se sente insegura na escola simplesmente por ser gay. Nós temos aqui, 42,8% se sentem inseguras por causa da expressão de gênero, de como a pessoa é. Talvez vocês conheçam alguém que não necessariamente seja gay, mas que seja motivo de chacota porque a expressão é considerada fora do padrão. Então essas pessoas também se sentem seguras por conta disso. 29,4% por causa do tamanho e do peso, que também, né, sempre foi motivo, pelo menos no meu tempo de escola, sempre foi motivo disseminado de muita piada. Então, imaginem, enquanto eu mostro esses números, eu só queria que vocês... Por que eu trouxe isso? Eu queria que vocês imaginassem o porquê que a gente fala que é tão complicado, por que é tão difícil hoje em dia a gente ver uma pessoa transexual dirigindo uma empresa, uma pessoa transexual num nível elevado em alguma empresa. Normalmente não é porque as pessoas querem. Elas geralmente precisam de uma base para poder começar a chegar em qualquer lugar. E se na escola tem 60% das pessoas que sofrem um monte de tipo de agressão, que são inseguros por conta disso, dificilmente uma pessoa deste tipo chegaria a uma posição desse tipo. Infelizmente. Tem aqui outra pergunta, Quais dos seguintes espaços na escola, na instituição educacional, você evita porque se sente constrangido? Então, 38,4% das pessoas evitam usar banheiro. É nítido, isso seria o primeiro lugar. Até porque, é engraçado,
às vezes, eu já passei por isso algumas vezes, as pessoas falam assim, não, você é gay, então, nossa, vai ficar me olhando. Cara, tire isso da cabeça de vocês. Se isso existe na cabeça de vocês, isso não existe. Mas tudo bem. 36,1% das pessoas evitam aulas de educação física, por ser um ambiente onde você vai se exibir mais, vai exibir algum tipo de condição física, ou o corpo, ou a perna, sei lá, certo? As pessoas evitam por conta disso. 30,6% evitavam vestiários. Então peguei só os principais aqui, mas tem gente que não passa pelas escadas, pelo pátio e por aí vai. Frequência com que os estudantes ouvem comentários contra LGBTs na instituição. Então, 47,5% das pessoas ouvem ofensas com alguma frequência. Então, assim, que tipo de ofensa que eu estou falando aqui? Bicha, sapatão, viado e vai embora, certo? Até onde a criatividade for. 47%, isso é quase metade das pessoas ouvem isso quase sempre. Né? E a gente tem comentários que o estudante não se comporta de maneira suficientemente masculina. Então aqui, 26% das pessoas ouvem isso quase sempre. Então imagina você querer estudar no seu ambiente de estudo e você não poder se expressar, não poder falar nada, porque você provavelmente vai ouvir quase sempre que você teria que ser mais macho. Enfim, aqui peguei o depoimento de uma pessoa do Rio Grande do Sul, é uma menina. O que ela falou aqui, Eu sinto que as pessoas me olham de um jeito estranho, tal como, cuidado, ela é lésbica, vai que ela quer pegar você. Ou quando alguns colegas me chamam de sapatão ou macho. Isso foi o que uma das meninas falaram aqui, uma das entrevistadas. Olha essa aqui. A frequência da agressão física durante o ano passado na instituição educacional. 13,4% já apanharam na escola por causa da orientação sexual. Ah, Matheus, mas são só 13,4%. Peraí. 13,4% apanhando na escola. Isso não é pouco. 14,8% já apanharam pela forma com a qual se expressam. Não só por serem gays. Apanhou porque, sei lá, é afeminado, é masculinizada demais e apanhou. Simplesmente por conta disso. Aqui temos também os indicadores por raça. Então, quando a gente está falando de inclusão, a gente não está falando de inclusão só dos gays. A gente está falando de negros, a gente está falando de deficientes, a gente está falando de um monte de coisa. E tem mais uma aqui, rendimento escolar das pessoas que são agredidas por motivos óbvios são inferiores a das pessoas que não costumam ser agredidas na escola. Então a pessoa sofre agressões, a pessoa está sempre apanhando, é um lugar que ela costuma ser hostilizada e isso, infelizmente, a gente, às vezes involuntariamente, a gente acaba impedindo as pessoas de conseguirem chegar em alguns lugares e fazer algumas coisas que às vezes podem até ser sonhos das pessoas e que isso é boicotado por causa de brincadeira, de chacota, que às vezes a gente não percebe. Infelizmente, as crianças hoje em dia não têm a educação, ou não têm a instrução necessária para, olha filho, não brinca assim com o coleguinha. Certo? Você não sabe o que vai acontecer depois. Isso é muito sério, eu já passei por isso e é complicado. E aqui, grau de aceitação das pessoas LGBTs por estudantes. Então aqui a gente está falando das pessoas com seus iguais, não com professores, enfim. Então 34,7% não são bem aceitos por seus colegas. Então a gente está falando aqui, que 2,8% não aceitam, não é aceito de forma alguma, as pessoas não aceitam o indivíduo de nenhum jeito. 31,9% não aceitam muito bem. Então eu não sei exatamente explicar para vocês, não saberia explicar como é não aceitar muito bem, ou não aceitar de forma alguma. Mas a realidade é que a soma desses dois dá esses 34,7% aqui e as pessoas não são bem aceitas. Então a gente está no mínimo excluindo 34,7% das pessoas por questão de aceitação. A gente procura empresa, a gente trabalha aqui, a gente procura empresas na qual nós consigamos nos sentir aceitos. Certo? Na escola não é diferente. Se eu não for aceito, eu não fico na empresa que eu trabalho. Se eu não for aceito, eu não vou ficar no ambiente que eu estudo. Então isso leva à realidade que a gente tem hoje. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje.